Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês alguns pincéis que eu considero básicos para que você consiga fazer uma maquiagem. Não se apeguem à marca dos meus pincéis, porque a maioria deles eu uso para uso profissional. Existe no mercado várias marcas de pincéis mais em conta, Ruby Rose, Macrylan, tem da Esfumato, tem vários pincéis que são mais baratos. A maioria dos meus são da Daimecamp. São um pouquinho mais caros, mas também não é um absurdo. E assim, eu não precisa ter uma grande quantidade de pincel, principalmente se for para uso de automaquiagem. Um pincel de pó, um pincel de blush, um pincel de contorno já é o suficiente para que você consiga fazer uma maquiagem. Então é isso, vamos lá, vou começar pela pele, vou mostrar alguns dos modelos que eu tenho. Claro que cada pessoa, né, ela se adapta com um tipo de pincel específico, e foi o meu caso. Eu comecei comprando vários, mas sempre tem um que eu gosto mais, sempre tem um que eu acho que o meu resultado na maquiagem é melhor. Eu vou começar pelos Dual Fibers. O que são Dual Fibers? Eles são assim, ó, eles são pretinhos embaixo e em cima as cerdas são brancas. Eu tenho vários tipos dele. Eu uso muito para aplicar hidratante. Hidratante, primer na pele. Esses aqui mesmo eu só uso para hidratante. Esse aqui eu gosto muito de esfumar o contorno em creme. Eu gosto de esfumar com ele. Eu tenho esse aqui também. Gente, eles estão sujinhos porque eu estava atendendo ainda há pouco, tá? Então, relevem. Se eu fosse lavar um por um, eu não conseguiria fazer o vídeo para vocês hoje. Esse aqui é um... não tem numeração. Esse aqui não tem, é Xing Ling. Assim, ó, esse aqui também vocês podem aplicar base com ele também, para quando vocês querem uma base com um acabamento mais leve. Geralmente é essa a função dele. Hidratante, primer, espalhar água, termal, aquelas aguinhas de beleza. Quando você quer uma base com acabamento um pouquinho mais leve, você pode usar ele. Depois disso, eu venho para o meu pincel de base. O pincel de base que eu sempre usei foi o Língua de Gato. Eu tenho vários desse aqui, desse formato. Os Língua de Gato eu compro os mais baratinhos que tem, porque são os pincéis que eu uso muito. Esse aqui é da Macrylan, é o M103, eles devem custar em torno de uns 5, 7 reais. Existe também os Kabuki. Os Kabuki são pincéis assim, ó, de topo retinho. Eles são mais fofinhos, as cerdas deles são mais densas. Eu não curto muito esses pincéis para aplicação de base, porque eu acho que ele tira muito, ele suga muito a base. Para eles serem muito densos, eu preciso usar uma quantidade maior de base, por isso que eu não curto muito, mas o acabamento dele é melhor do que com Língua de Gato. Eu, no caso, eu aplico com Língua de Gato e depois eu venho com a esponjinha dando acabamento. Depois disso a gente vai para o pincel de corretivo. Os pincéis de corretivo são esses pequenininhos também, Línguas de Gato. Tudo que é esse formatinho aqui a gente chama ele de Língua de Gato. São esses pequenininhos. Eu uso muito para aplicar corretivo aqui e para fazer o recorte da sobrancelha. Para esses eu também não me importo da marca, eu compro o que eu vejo pela frente. Não pela frente. Geralmente esses Línguas de Gato, assim, eu compro os mais baratinhos. Eu foco muito no pincel de pó e nos pincéis de esfumar, de delineado, que eu tenho os meus preferidos. Agora, para pincel de pó, eu tenho dois aqui. Esse aqui eu dei uma aposentada, mas eu usei bastante tempo, que é o da Daimecamp, o F3. E agora eu tô usando esse aqui da Daimecamp também, que é o F70, porque ele é mais denso. Ele tem bem mais cerdas e ele é muito mais macio que esse aqui. Tá, e geralmente, para pincel de pó, sempre optem por um pincel bem fofão. Depois do pó, a gente vai pro contorno. Pro pincel de contorno, que eu mais gosto de usar é esse cônico. Ele é o F12 da Daimecamp. Eu gosto muito de fazer o contorno com ele, mas durante muito tempo eu usei esse da Macrylan e eu ainda uso ele. Tá? Ele veio num kitzinho com vários pincéis, vários mesmo. Só que assim, o que eu acho, a parte negativa de tu comprar kits de pincéis, é porque por muitas das vezes
tu não vai usar todos os pincéis que vem no kit, tu vai usar 2, 3 pincéis. E geralmente, daí o kit ele sai mais barato, ele sai bem mais barato do que tu comprar o pincel avulso. Claro que também dependendo da marca que tu vai comprar. Mas, às vezes eu acho que não é tão viável porque tu não vai usufruir de todo o kit. Sempre vai ter, a grande maioria dos pincéis que vem no kit tu não vai conseguir usar, tu não usa. Mas aqui também, esse aqui eu usei, assim, dá pra contar na ponta da caneta quantos pincéis que eu usei desse kit, tá? Os de esfumar não consegui usar nenhum, eu só uso uns 2 de corretivo e esse aqui. Então, assim, ó, de contorno tem esse, tem assim chanfradinho também. Esse aqui também era da M-Camp, como eu falei, vai de gosto. Tem gente que gosta de chanfrado, eu já fui da época do pincel chanfrado, hoje eu já não tô mais usando muito. Tem esse aqui que é Xing Ling. E ele é bem macio, bem macio. Tanto esses aqui, ó, que são chanfrados, chanfrado é porque eles são assim, ó, a cerda deles são cortadas meio que subindo. Quanto esses, todos eles eu uso tanto para blush quanto para contorno. Então tu não precisa comprar vários tipos de pincéis. Vamos supor, tu não precisa comprar um para contorno e um para blush. Escolha um tipo de pincel que tu goste e pode usar os dois para a mesma função, tanto blush quanto brush. Não é brush, é blush. Tanto para blush quanto para contorno. Iluminador. Gente, o iluminador, o meu pincel de iluminador, ele não tá aqui, mas eu uso muito pincéis de esfumar também para iluminador. Ó, esse é de esfumar, esse é um de esfumar cônico. Esse é de esfumar. Esse pincel de esfumar eu não uso ele para função mesmo de esfumar olhos. Eu uso ele para aplicar iluminador ou para varrer uma sujeirinha que cai aqui embaixo. Essa é a função desse. Então, se você comprar um pincel de esfumar mais gordinho, você já consegue usar ele para aplicar iluminador. Tem também esses aqui, ó, que são as vassourinhas. São bem baratinho, bem baratinho. E quando tu aplica o iluminador, ele sai mais sutil. Ele não fica tão concentrado quanto os pincéis de esfumar ou os pincéis próprios para iluminador. Vamos para a área dos olhos. Para fazer a correção da sobrancelha, eu já falei que é aquele pincel de corretivo linguinha de gato. Pincel de esfumar que eu mais uso mesmo no momento é o 132, 136 e o 132 da Dai. Os meus estão bem sujos, porque eu estava me maquiando e eu estava trabalhando. Eu tenho vários desse aqui. Esses dois são a mesma numeração, porque um tá mais aberto e o outro ele tá mais fechadinho. Esses daqui são 136. Eles são pincéis de rabo de cavalo, são chamados de rabo de cavalo por eles terem esse formato aqui, ó. Esses aqui, ó, esse modelo do 136, eles são pincéis médios de esfumar, sabe? Então, assim, o legal é, tipo assim, ó, se for pra automaquiagem, tu ver o tamanho do teu olho. Se ele for um olho grande, tu teria que optar por um de esfumar maior. Por quê? Para fazer o teu primeiro esfumado, tu vai precisar de um pincel que abrange uma área maior. E depois, no caso, um intermediário para fazer o teu, no caso, a tua segunda cor, né? A tua segunda cor do esfumado, porque ela não pode ultrapassar o primeiro. Então, sempre tem que ter um pincel maior e um pincel menor. No meu caso, eu não curto muito esse pincel fofão. Eu uso muito o 136, que ele é um pincel intermediário, e o 132, que ele é um pincelzinho menor. Então, sempre uso esses dois. Em mim mesmo, eu só uso esses dois. Muito raro eu usar o 140, que no caso foi esse que eu mostrei. A não ser que a minha cliente tenha um olho e a pálpebra que realmente comporte aquele pincel. Do caso contrário, eu uso muito só esses dois pincéis. Aí eu tenho vários tipos deles. Pincel para depositar sombra. Eu gosto muito, deixa eu achar aqui pra vocês, desses pincéis assim, ó. Esse meu é da Macrylan, mas a numeração já está apagada. Esses pincéis assim, eu adoro esse pincel. Ele é bem fofinho e se tu tiver um jeito já consegue ir aplicando a sombra e dando uma esfumadinha. Uma coisa que eu não falei pra vocês a respeito dos pincéis de esfumar,
seria bem interessante, né? Quando eu vou comprar meus pincéis, eu sempre procuro os pincéis de cerda natural. Eles são melhores e mais fácil para te esfumar. Os pincéis de cerdas sintéticas, eles são melhores para te esfumar produto cremoso. E o de cerda natural, tudo que for produto em pó. Pincel de delineado. Eu separei aqui também 2 tipos. Vai do que vocês se adaptarem. Tem esse que é chanfrado. Eu, Luciana, não me adaptei com esse tipo de pincel pra fazer delineado. Eu não consegui. Eu me adaptei com esses assim, ó. Bem fininho. O povo usa muito aqueles desse modelo. O povo usa muito aquele de unha. Se eu não me engano é 000. Eles usam muito aquele lá pra fazer delineado, porque ele é bem fininho. Esse chanfradinho aqui, ó, eu uso pra fazer a correção da sobrancelha. É pra isso que eu uso esse chanfrado. Também não me importo com a marca, tá? E se você atende... Peraí, deixa eu treinar a parte dos olhos. Pra fazer a parte aqui, ó, inferior dos olhos, eu sempre uso ou um pincel canetinha, que são esses assim, ó, cônicozinho pequenininho. Ou eu uso esse aqui da Macrylan também, que é o 907, que é um pincelzinho pequenininho de detalhe. Eu adoro esse pincel. Ou o meu velho de guerra, que esse aqui eu já tenho há muitos anos, acho que foi um dos primeiros pincéis que eu comprei. Ele não tem marca, não faço nem... Acho que tem sim, acho que é da Macrylan, parece que tem alguma coisa escrita aqui. Mas eu tenho ele há muitos anos, eu gosto muito de esfumar aqui abaixo quando eu passo o lápis. Adoro ele. E se você atende profissionalmente, a gente não pode, né? Eu não gosto de passar batom na cliente, cadê meu batom? Com o próprio aplicador do pincel. Eu, Luciana, não gosto. Deixa eu só dar um exemplo aqui. No caso, você vem, né, com o pincel e aplica na cliente. Eu, Luciana, não gosto. Porque se a sua cliente tem uma herpes, alguma coisa na boca, e tu aplica o batom nela, e depois tu vai e aplica o batom na outra cliente, tu já viu o que pode dar, né? Então, eu sempre tenho comigo vários, mas vários pincéis de boca. Esse foi o melhor tipo que eu me adaptei. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ele é um língua de gato também. Ele é tipo do corretivo, só que ele é menorzinho e ele é bem mais fininho. Esse aqui que eu uso é o 171 da Dye Makeup. O meu quebrou, mas eu tenho bastante dele porque... Mas é como eu falei, para uso profissional, porque na correria do dia a dia, principalmente no sábado, eu não tenho tempo de estar higienizando para atender outra cliente, né? Usar na outra cliente, então eu sempre tenho vários para usar um em cada cliente. Então esses foram meus pincéis básicos, os pincéis que na minha opinião eles são básicos para vocês conseguirem fazer um esfumado, uma maquiagem. Vou botar aqui só para vocês relembrarem. Então assim, ó, um pincel para base, um pincel para corretivo, um pincel para pó, um pincel para contorno, que você pode usar também para aplicar o blush, um pincel para corrigir a sobrancelha, um pincel para delinear os olhos e um pincel para aplicar a sobrancelha. E no caso interessante seria, né, ter 2 pincéis para esfumar. Então, na minha opinião, gente, isso é opinião minha. Ai, tá faltando um produtinho aqui, vou buscar, peraí. Tá faltando um produto que esse eu não abro mão mesmo, que são as esponjinhas. Eu tenho várias dessas, várias. Porque como eu falei, eu aplico com língua de gato, né? E depois eu venho com a esponjinha dando acabamento. Então eu acho que essa daqui é uma bichinha que vale a pena ter. E ela é muito... Como é que eu vou dizer? Pra mim, ela é muito imprescindível na maquiagem. Eu não consigo mais fazer a minha maquiagem se eu não tiver a minha esponjinha. Tanto pra sentar base, quanto pra sentar o corretivo. Então assim, é um produtinho, é um item, né? Que eu não fico sem, é a esponjinha. Então foi isso, gente. Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês.
Se vocês tiverem alguma dúvida, me deixem aqui embaixo nos comentários, alguma dúvida de pincel, alguma coisa. Pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu sempre procuro responder. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e, se possível, compartilhem com as amigas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima. Ah! Se gostaram da maquiagem, já tem tutorial dela lá no canal. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que vocês vão ver o tutorial dessa maquiagem. Tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.